E aí, galera do Nota Máxima, tudo certo? Chegando à prova do Enem, estamos bem pertinho dela, né? Falta bem pouco. E aqui é o professor Francis Otom, para a gente ter uma revisão então hoje de Química. Eu filtrei, eu lapidei para ter aquilo que é mais importante e que vem caindo há muitos anos e certamente vai cair na tua prova e você vai acertar com certeza, tá? Então vem comigo. Separei um item, por exemplo, como tratamento de água, tá? E daqui o que interessa, galera? Interessa saber sequência, o que é colocado, por que é colocado, porque sobre água terá questão, tá? Já teve provas aí, Enem com 4 questões sobre água, tá? Então você vê que tem um precedente legal, né? Lembrar que a água normalmente ela chega ácida em uma estação, e se ela chega ácida, uma questão pode falar que, tá? Você no início do tratamento ou no final, né, vai ter o quê? Uma regulagem do pH, certo? Uma regulagem. Então é colocado óxido de cálcio, carbonato de sódio, chamado de barrilha, bicarbonato de sódio, são então ali solutos alcalinizantes, tá? Logo depois essa água, ela sofre adição de sulfato de alumínio com a ideia de coagulação, perfeito? Então não vai esquecer do que é colocado e por que é colocado. A coagulação é aglutinar partículas para que daqui a pouquinho, tá, essa água venha e sofra uma floculação, perfeito? Essa floculação, então, ela vem a ser uma agitação sutil. Com qual intenção, Francis, tá? Com a intenção, então, de aglutinar melhor ainda as partículas para daqui a pouquinho elas decantarem. Tá pegando? Essa é a sequência. Regulamos pH, coagulamos, floculamos e agora essa água fica parada, tá? Só com a ação da gravidade ela vai então, ó, decantar. A sujeira mais grosseira vai decantar e segue o rumo. Essa água ela vai ser filtrada por areia grossa, areia média, areia fina, carvão ali para fazer a adsorção e ela segue para uma parte mais química, né? Nessa parte mais química você vai adicionar então ali, por exemplo, cloro e ozônio com a ideia de fazer uma desinfecção, matar micro-organismos, tudo bem? Você vai colocar então ali flúor, é a tal da fluoretação para prevenção de cáries na população. E algumas questões podem falar que no final é feita uma nova regulagem de pH. Isso pode ser falado só no início, só no final ou nos dois momentos, tá? Eu te passei então aqui uma sequência, um circuito para tratamento de água com as etapas, o que é colocado, certo? E por que é colocado. Muito bem, tá? E lembrando, né, que você vai ter processos físicos e químicos acontecendo e cada um deles que eu comentei é importante saber se é físico ou químico. Tratamento de água, assimilou? Pegou? Relembrou? Estamos a poucos dias da prova do Enem, certo? Já fez a primeira prova, agora a gente está a poucos dias aí da segunda prova, que é onde a química ela vai estar presente, tá? Tem mais coisas que eu separei. Falando em separar, olha só, separação de misturas, tá? Ainda falando um pouco de água, a flotação ela é uma maneira de você eliminar impurezas, né, de modo bem grosseiro, geralmente impurezas orgânicas da água, tá? Fazendo a suspensão de partículas. A ideia é você borbulhar ar, ok? O ar, então, ele acaba sendo menos denso que a água. Se você borbulha na base do tanque, esse ar ele vai subir. Menos denso, concorda? Ele vai subir. Subindo, ele vai carregar partículas de baixa densidade, suspendendo elas então ali na tua água. Olha só, eu estou levando lá para cima, ok, sujeira e formando essa camada, ok, ali na parte superior. Isso é uma flotação. Repare só, depois de uma flotação acontecer, você vai ter aqui um acúmulo, né, de matéria orgânica que, por ação mecânica, eu vou retirar. Muito bem, tá? Pessoal, essas bolhas de ar, elas vão subindo e elas vão então ali, na verdade, carregando essa parte aqui, tá? Essas partículas de matéria orgânica para provocar essa suspensão. Isso se chama flotação. E é usado em tratamento de esgotos, em uma água que está rica em matéria orgânica, né? É uma suspensão de partículas. Pegou? Tratamento de água, temos então ali, na verdade, né, várias etapas, várias possibilidades. E agora a gente migra para uma outra parte super importante, tá? Que você não tem aí no ensino tradicional no teu colégio, né? Mas olha só, Nota Máxima te oferece falar de matrizes energéticas do ponto de vista mais químico. Francis, o que interessa? De início, de entrada, é a gente mexer com essa divisão aqui, ó. Uma fonte de energia ela pode ser renovável ou não renovável. Eu lembro, será o que é renovável? Eu lembro o que é não renovável? Renovável, em curto espaço de tempo, eu tenho novamente à minha disposição. Não renovável, o contrário. Tá? Mas quem é renovável e quem não é? Vamos fazer um menu aqui para a gente poder então acertar uma questão se ela cobrar essa diferenciação? Você vê, ó, álcool, um cara que vem sendo cada vez mais utilizado, ele não é novidade, mas ele vem sendo cada vez mais utilizado. Você pega energia solar, os campos solares estão aumentando pra caramba e os campos eólicos também. Energia solar e eólica estão aumentando, ok? Então, essa gangorra de energia renovável ou não, ela está sendo, na verdade, aqui inclinada para o lado das renováveis, boa parte em função de álcool solar e eólica. Mas vamos lá.
Temos o biodiesel, que tem vários aspectos químicos importantes, a energia hidrelétrica, a biomassa, certo? Maré motriz, que não é muito nossa realidade, mas é importante saber que é renovável, como a geotérmica, até o hidrogênio. O hidrogênio é uma promessa muito grande, né? Quimicamente, ele é super importante e limpo. Nas não renováveis, reparem que eu tenho aqui o carvão mineral e tem um Fzinho do lado, porque além de não renovável, ele é energia fóssil, né? Energia fóssil. Petróleo também é fóssil, né? E o petróleo tem uma importância indiscutível, mas também tem problemas gerados indiscutíveis e estamos aí, né, vivendo um vazamento muito grande de petróleo na costa do Nordeste, principalmente, tá? Então, galera, tudo sobre o petróleo é importante, que ele é menos denso que a água, que ele não se mistura com água, a gente vai falar mais dele aí, tá? A energia nuclear, você vê que ela não é uma fonte fóssil, mas ela é não renovável, e o gás natural. Reparem que, se fala em biomassa, em biogás, tem metano. Se falar em gás natural, tem metano. Predomina o metano nas duas. Francis, então, metano é renovável ou não é? Depende do contexto. Então fique atento ao contexto da questão se falar do metano. Um menu prontinho de fontes renováveis e não renováveis. E eu separei as mais importantes, as melhores, tá? Vem comigo, olha só. Em renovável, então, o etanol, que vem pela fermentação de açúcares, certo? Você consegue, então, facilmente ter esse álcool e o Brasil tem solo propício, clima propício para grande produção de etanol. O etanol leva outros nomes que para o Enem, tá? Para o Enem nem todos são importantes, mas chamar de álcool etílico, álcool de cereais, o etanol, isso importa. Outros nomes, nem tanto. Perfeito? Bom, pessoal, então a fermentação de açúcares, ação enzimática, enfim, né, a fermentação alcoólica produz ali o etanol. E a cana vem a ser uma ótima fonte de açúcar para gerar o álcool, mas não é a única, tá? A beterraba, ok? Na verdade, onde você tem açúcar, você pode ter, então, etanol sendo gerado por atividade enzimática, né? O álcool tem vantagens e desvantagens. É importante a gente saber a parte química dessas vantagens e desvantagens. Quando você produz álcool, você plantou alguma coisa para gerar o açúcar. Então, você capturou o CO2. Isso é muito importante, tá? O álcool, ele tende a realizar combustão completa. E a combustão completa, ela é mais rentável energeticamente que a incompleta, tá? Então, isso importa muito para a gente. Agora, as queimadas, ok, a poluição no beneficiamento são desvantagens, só que são pequenas perto das vantagens que ele oferece. Então o etanol, ele é uma fonte muito importante. Que outro eu separei pra gente, tá? A solar, galera, basta saber que ela tem, na verdade, ali, hoje um custo muito menor do que tinha antigamente, que é renovável, e a física vai até dar mais detalhes. Mas poluição, emissão de poluentes, né, químicos aqui, nada. Ó, só uma fazenda solar para você, então, aqui produzir em grande quantidade essa energia, né, renovável e não poluente. A eólica também tem mais aspectos físicos do que químicos. Saiba que ela é, então, renovável, não posso esquecer disso, perfeito? E também não tem emissão de nenhum poluente. O impacto ambiental ele é muito menor do que uma termoelétrica e daí por diante, tá? Muito bem, galera. Agora vem uma que importa muito no ponto de vista químico, certo? A gente vai falar, então, aqui, ó, desse figurinha que é o biodiesel. O biodiesel, então, pessoal, ele tem uma série de vantagens e são consideráveis. Por exemplo, capturar CO2, porque vou ter que plantar algo oleaginoso para poder gerar esse óleo, ok? Então rola a captura de CO2. Combustão completa, falamos agora há pouco do álcool que também é assim, gera CO2 e não CO. Né? Isso é uma grande vantagem. E ele é biodegradável. Ocorreu um vazamento, como está ocorrendo de petróleo agora, certo? Ocorreu um vazamento de biodiesel, ele não vai ser tão impactante quanto o óleo diesel. Porque ele é biodegradável e não é tóxico, o que o óleo diesel é. Tá? Então nós temos vantagens químicas consideráveis, né? Ele vai gerar um subproduto que é a glicerina, mas não chega a ser um problema muito grande, tá? Ele tem um menor poder calorífico, daqui a pouquinho eu te explico o que é o poder calorífico. Né? Salva aí os teus dados que ele tem um menor poder calorífico. Aqui nós temos uma reação de um óleo ou gordura na produção do biodiesel, certo? Então temos aqui o produto biodiesel, certo? Apenas esse produto é biodiesel. Temos aqui então um óleo ou gordura sendo a matéria-prima. Galera, o nome dessa reação eu preciso saber, tá? Não há reação, eu não tenho que decorar. Eu tenho que, por exemplo, saber que nós temos aqui um éster, função éster, reagindo com um álcool, metanol, etanol, produzindo um outro álcool, glicerol, que é o subproduto, e outros ésteres menores que sim, aí corresponde ao biodiesel, o nome dessa reação. Essa reação é uma transesterificação. Não esqueça esse nome, tá? Reconhecer a reação e dar o nome corretamente, tá? Que nada mais é a transformação de um éster em outro éster.
Perfeito? Transesterificação. Galera, são os detalhes químicos do biodiesel que nos interessam. Pegou? Reconhecer as funções, o nome da reação, vantagem e desvantagem. E caminhando à frente aqui, pessoal, a hidrelétrica tem mais uma análise física do que química, é uma fonte renovável. Eu quero só abordar um aspecto químico interessante aqui, tá? Pessoal, são represados lagos gigantescos, tá? Como Itaipu, Três Gargantas, por exemplo, na China. E você vai ter aqui, pessoal, a emissão de muito metano dessas áreas represadas. Tem muita matéria orgânica que foi inundada aqui. E essa matéria orgânica, então, ela vai decompor gerando muito metano. É o lado negativo químico que isso acaba exigindo a nossa abordagem, perfeito? Mas fora isso, não é emissão de nenhum outro poluente, é altamente impactante, mas aí tem mais aspectos físicos do que químicos. Muito bem. Chegamos a um ponto, então, aqui, ó, da biomassa, uma fonte energética que praticamente não tem vantagem, tá? Ou melhor, não tem desvantagem, tá? Não tem desvantagem. Por exemplo, o acúmulo de bagaço da cana na produção do álcool, tá? Restos de culturas após então ali uma plantação, por exemplo, de cana, de milho, soja, esses restos de cultura, isso pode ser peletizado, certo? Peletizado, aonde eu vou ter matéria orgânica para fermentação. E produção de quem? Qual é o gás que você tem a partir dali, tá? É o gás metano, um combustível que gera combustão completa, já sabemos que isso é muito bom, ok? E outra, eu vou diminuir a emissão de efluentes, eu evito jogar efluentes em rios e mananciais e ainda transformo isso em energia, depois fertilizantes, quer dizer, só tem vantagens, né? Praticamente só tem vantagens. O biogás, então, galera, ele pode vir de biodigestores, certo? Aqui já então temos biodigestores, onde a fermentação anaeróbia, onde processos anaeróbios acontecem. Bactérias, ok? Vão então fermentar a matéria orgânica, fezes de animais, certo? Restos de culturas. Tudo isso então acaba gerando esse gás, tá? Que é um gás então extremamente útil, né? De alto poder calorífico, ok? E pouquíssimo poluente. Então temos aí um biogás, certo? Os biodigestores, que são coisas muito comentadas. O petróleo, que é uma fonte fóssil, eu separo, lembra pelo qual processo? Destilação fracionada, tá? E as moléculas vão saindo numa ordem crescente aqui de tamanho, por quê? Do menor para o maior peso molecular, né? Do menor para o maior peso molecular. E aí, conforme você vai aquecendo, as moléculas saem em níveis, em estágios diferentes. Seria interessante você saber uma certa ordem. Primeiro, nome do processo, destilação fracionada. Estamos usando então aqui a diferença no ponto de ebulição para separá-las. E aí, galera, tá? Há uma lista gigante de derivados, só que não são todos que importam, não são, tá? Vou te mostrar. Seria legal você estar sabendo que nós geramos gás metano, GLP, os componentes do gás de cozinha, gasolina, ok? Querosene e óleo diesel. Pegou esses 5? Metano, GLP, temos então no caso ali a gasolina, querosene e óleo diesel. Esses 5 derivados, tá? Eles acabam sendo importantes. Lembrar o quê? Até a ordem deles. Porque se eu sei a ordem do ponto de ebulição e a ordem do tamanho molecular, que vai aumentando, né? Que vai aumentando. Agora, lubrificantes médios, leves, pesados, né? A nafta, o éter, isso a gente pode abrir mão, tá? O Enem não vai te cobrar algo específico desses. Não vai. Muito bem, então, pegou quais são os importantes, né? Se fala muito da gasolina, porque a gasolina, ela né, a nível de rentabilidade, é o derivado praticamente mais importante. Ela e óleo diesel movimentam um país, então qualquer detalhe sobre ela é importante. A fração dela envolve hidrocarbonetos de 5 a 10 carbonos, cadeias normais e ramificadas. Você lembra qual que é melhor? Qual que é ideal para combustão? Vou te lembrar, as cadeias normais têm uma queima muito prematura, isso não é bom. Parece bom, não é bom, tá? As ramificadas têm uma combustão, então, mais cadenciada, e o meu veículo aproveita melhor e aí eu vou ter uma energia melhor aproveitada. Perfeito? Outra coisa importante, então, tá? É que a gasolina ela tem um índice de octanagem. É porque o filé da gasolina é chamado de isoctano. O percentual de isoctano, então, ali na gasolina, indica o índice de octanagem. Então, olha só, se ela tem um índice de octanagem 80, é porque 80% da gasolina é isoctano. Se eu tenho um índice 100, 100% da gasolina é isoctano. Pegou? Importante, né? Existem, né, compostos que há uma forma de expressão que é aumentam a octanagem da gasolina, tá? O que é aumentar a octanagem? É aumentar a resistência à compressão. E aí, pessoal, tínhamos, popularmente conhecido, o tetracloreto, né, o chumbo tetretila, né, o chumbo tetretila, perfeito? Agora ele é proibido por um motivo, chumbo. Não precisamos falar mais muito disso, né? Já o etanol, que
tem várias vantagens a nível ambiental e econômico, tá? Ele sim é adicionado 22 a 26, hoje até 27% na gasolina, tá? Dentro das leis, até 27% é permitido, tá? Só que muitas questões Enem, por exemplo, já cobraram sobre a adulteração da gasolina em função do álcool, tá? Onde foi encontrado 38, 40, já foi encontrado gasolina com 95% de álcool, tá? Isso, né? Então você tem aí um máximo de 27 permitido por lei, medida provisória, né? Muito bem, galera. Falado do petróleo, da gasolina, olha só agora que salto a gente vai dar. A energia nuclear que não é renovável, ok? Também não é fóssil, perfeito? Ela envolve a fissão nuclear. Então, fissão nuclear vem a ser o foco aqui. Cuidado, palavras como fissão e fusão, elas são muito parecidas, né? Então, foneticamente, elas, ok? São fáceis de você confundir. Leia com atenção, então, a questão para ver se está falando fusão ou fissão, porque a energia gerada nas usinas vem através de fissão nuclear. Repare alguns detalhes, tá? É a quebra de núcleo maior em núcleos menores, com produção de muita energia. Galera, 1/4 de 1 quilo de urânio, 1/4 de 1 quilo, ok? Coisa que cabe na palma da tua mão, gera 4,6 bilhões de quilocalorias. É muita energia para 1/4 de 1 quilo de urânio, né? E aí então o nêutron ele vai bombardear o núcleo de urânio, aumentando a instabilidade do núcleo. Reparem que é um processo nuclear e não químico, não chame isso de reação química. Isso aumenta a instabilidade ali do urânio, quebrando. E essa fissão ocorre com liberação de energia e olha só agora uma coisa, liberou nêutrons. Esses nêutrons começam novamente fissões nucleares, tá? Só que um nêutron acertou um urânio liberando 3 nêutrons, então 3 nêutrons acertarão 3 urânios, liberando 9, que acertarão 9, liberando 27 nêutrons. Então você tem uma reação em cadeia, né? Então quer dizer que a fissão nuclear é uma reação em cadeia. E quem controla isso numa usina é o teor de urânio 235, numa usina de 3 a 13,5%, né? E o grafite é um moderador também, tá? Pessoal, aquela série Chernobyl vai motivar a cair questão de radioatividade na prova do Enem, porque esse assunto voltou à tona, foi polêmico, né? Uns falam em exageros, uns falam então ali em veracidade, então é bom a gente conhecer mais sobre radioatividade, perfeito? Uma usina como Chernobyl usava fissão nuclear, usava césio, usava estrôncio, e para quem viu a série, lá se comenta do grafite, que é um moderador, ok? Inserido no núcleo do reator. Muito bem, então é bom conhecer esse assunto porque cairá, pessoal. Falando de combustão, o material nuclear não sofre combustão, não sofre reações químicas, né? Mas os hidrocarbonetos, por exemplo, eles sofrem. Combustíveis que sofrem combustão, ok? Podem ser, então, ali combustões completas ou incompletas. E como é que a gente vai lidar com isso, tá? Outra coisa, né? O que é poder calorífico e calor de combustão? Vamos destrinchar isso aqui. Uma combustão completa, ela tende a produzir CO2 e água, ou só CO2, ou só água. Se eu faço a combustão do carbono, grafite, eu só produzo CO2. Se eu faço a combustão apenas do hidrogênio, eu produzo só água. Mas se eu tenho um hidrocarboneto, eu produzo os dois. E aí, ó, ela é completa, perfeito? Uma combustão incompleta como a do propano, ela produz monóxido de carbono. Francis, mas por que propano fez uma combustão incompleta e o metano completa? Tá aí, ó. Se uma questão perguntar para você quem tem mais chance de uma combustão incompleta, é sempre a maior cadeia. Quanto maior a cadeia, mais oxigênio ela exige. E o nosso ar tem 20% e ponto de oxigênio. Uma cadeia maior tem mais chance de combustão incompleta. Fechou? Muito bem. E calor de combustão com poder calorífico, como é que a gente vai lidar com isso? Calor de combustão, que caiu várias vezes na prova do Enem, calor de combustão, ele é o calor liberado na combustão completa de 1 mol do meu combustível, tá vendo? É o calor liberado na combustão completa de 1 mol do meu combustível. Galera, e o poder calorífico? O que é? E se me mandarem converter, né, uma coisa na outra? Sabendo que o metano pesa 16, você não vai ganhar a tabela periódica, mas você vai ganhar a massa, tá, do metano ou dos átomos para calcular a massa molar. Metano pesa 16. 96 gramas são liberadas, então, aqui. Deixa eu voltar. 96 quilojoules são liberados quando usamos 16 gramas de metano. O poder calorífico é por grama, galera. Então, se 96 quilojoules tu linka a 16 gramas, um único grama, 16 vezes menos, produz 16 vezes menos energia. Isso produz então ali, pegou? 6 quilojoules, certo? 6. Então eu produzo 6 quilojoules por grama, eu produzo 96 quilojoules, ok? A cada 16. Então aquele 6 quilojoules é o chamado
poder calorífico do metano, beleza? O etanol, por exemplo, ele pesa 46, 46 gramas liberaram 92 quilojoules e 1 grama. Então você faz o seguinte, 92 dividido por 46, 2. Quer dizer que o poder calorífico do álcool é 2 kJ, enquanto o calor de combustão vem a ser 92. Entendeu como transformar, né? Energia dividido pela massa molar, basicamente. Está aí, ó. Combustões são, então, ali detalhes super importantes, ok? E aí a gente tem um gás natural, que sofre uma combustão muito completa, porque é uma cadeia pequena. Lembrando que ele não é renovável, né? Não confunda ele com biogás. São coisas, então, que você vai dominando ali em energia renovável e não renovável. Esses consumos de combustíveis geram problemas ambientais, inevitável, tá? Então a gente vai agora emendar com os combustíveis os problemas ambientais. Tem muito a ver uma coisa com a outra e esse é o item que mais cai na prova do Enem. Então agora você vai, né, pegar os detalhes para moer nas questões. Vamos recomeçar então por chuva ácida, né? Você aprendeu com a gente que nota máxima isso há alguns dias, mas agora a gente está batendo na porta da prova. Estamos há poucos dias. Então você vai refrescar na tua memória o que é importante, ok? E vai lá acertar questões. Chuva ácida. Lembra quem são os precursores da chuva ácida? Eu te lembro, tá? Os óxidos ácidos, os óxidos moleculares. Eles reagem com água e formam ácidos, né? E esses ácidos chovem. Então, se alguém perguntar quem é o precursor, essa é uma questão afirmada, tá? São os óxidos moleculares, os ácidos. Olha a relação que eu fiz para você aqui, ó. Temos o SO3, SO2, NO2 e CO2. Vamos aos nomes. Trióxido de enxofre, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono. Nada decorado, viu? O nome ele é montado conforme o número de átomos. Seria legal você lembrar que esse cara aqui é chamado de anidrido sulfúrico, anidrido sulfuroso e anidrido carbônico. Tem que decorar? Não. Não, porque o anidrido é o ácido sem água. Ó, soma uma água, dá sulfúrico, então ele é o anidrido sulfúrico. Soma uma água, dá o sulfuroso, então ele é o anidrido sulfuroso. Soma uma água, ele dá o ácido carbônico, então ele é o anidrido carbônico. Ele leva o nome do ácido que ele vem, né, área de uma hidratação. Pessoal, essa chuva ácida é causada por queima de combustíveis fósseis, ok, atividade industrial. E se o Enem afirmar assim, ó, a chuva ácida é causada exclusivamente por atividade antropogênica, o que você acha? Não cai nessa, a natureza tem a sua parcela de culpa, aí você fala assim, eu sabia, Francis, é culpa da natureza. Não, na verdade é culpa nossa e da natureza. Você não pode ser radical de um lado ou de outro, tá? Há uma contribuição, ok, bilateral ali para que a chuva ácida exista. E a pegadinha é o CO. Cuidado, tá vendo que eu não coloquei ele aqui? CO, monóxido de carbono. Ele não é causador da chuva ácida, mas as questões gostam de afirmar que ele é, tá? Por que ele não é, Francis? Porque o CO, que não está aqui, ele é um óxido neutro, perfeito? Então não caia na pegadinha de achar que ele causa chuva ácida. Vai ter questão falando sobre CO, mas vai falar o quê? Esse ano, infelizmente, aconteceram duas tragédias gigantescas, né? Uma família de Santa Catarina, por exemplo, que acabou falecendo no Chile. E uma família em São Paulo, ok, que faleceu. Uma família inteira em São Paulo, uma inteira no Chile. É culpa do monóxido de carbono. Então ele é um gás inodoro, sabe? É altamente venenoso. E esse gás, ele acaba percolando por todo o ambiente, ok? E a pessoa acaba tendo sonolência, acha até que é algo, né, biológico e acaba desmaiando naquele local e ali o ar está saturado de monóxido. Então pode ser que falem sobre CO, monóxido, talvez na biologia, talvez na química, talvez nas duas, né? Porque ele é um gás altamente venenoso, só ele não cabe aqui, na chuva ácida, então ele não vai causar. Mas ó, já está revisado ele também para caso você encontre. Para uma chuva ser chamada de ácida, o pH tem que ser menor do que 5,5, senão ela não é chamada de ácida. Tá? Porque abaixo disso ela começa a ser agressiva. E nela você vai encontrar sulfúrico, sulfuroso, nítrico, nitroso e carbônico. Sendo que os dois piores são esses dois, sulfúrico e nítrico, porque são fortes. Tá? Mas tá aí o pacote, não aceite outros. Tá? Esses são os ácidos presentes na chuva ácida. E se uma questão falar que a chuva ácida impacta o meio ambiente, impacta demais. Tá? Morrem peixes, morrem plantações, morrem florestas. Então a chuva ácida, agora você reviu os detalhes importantes. Tá? O Arla, galera, é um produto à base de água e ureia, ok? Que provoca algumas mudanças na emissão de poluentes, tá? O Arla, ele não é um aditivo para o motor. O Arla, então, é água e ureia que faz isso aqui, reparem. Eu tenho, então, a produção de amônia, galera, e o Arla, ele ameniza a emissão de óxidos de nitrogênio, ok? Saiba o quê? Que Arla nada mais é que água e ureia. Ureia é a metano diamida. O que o Arla faz? Emissão
dióxido de nitrogênio. Se uma questão falar que o ar ele ameniza a poluição geral, não caia nessa, tá? Diminui a poluição por completo, não caia nessa. É emissão específica de óxidos de nitrogênio. Então, lembramos do que é o ar, né? Sobre a camada de ozônio, eu vou te lembrar aqui então de coisas como, tá? A camada correta que ela se encontra é a estratosfera. Se uma questão falar que o ozônio troposférico é poluente, o ozônio troposférico ele é poluente, tá? A quebra do ozônio, pessoal, se dá principalmente pelos CFCs. Reparem que o CFC ele quebra, formando radicais livres, que quebram o ozônio, que formam o oxigênio. E tá, olha o detalhe aqui. O cloro começou tudo. E o cloro está livre de novo, aonde ele volta e recomeça o processo. Então o cloro está acelerando a quebra de ozônio sem ser consumido. Isso não é característica de catalisador? Pois é. Então os CFCs eles catalisam a quebra de ozônio, tá? Pessoal, saber a camada, saber quem quebra o ozônio e como ele faz, tá? E basicamente a função do ozônio é filtrar a radiação. Qual radiação? UVA e UVB. Não caiam na pegadinha de raios infravermelho, tá? Ok? Já teve questão acusando isso, não tá certo. Sobre o efeito estufa, tá? Que é uma coisa super importante para o planeta, a emissão de gases, tá? Ela vai agravar esse efeito, tá? E aí, o efeito estufa está aqui para manter, na verdade, a temperatura da Terra o mais constante possível. Isso a vida agradece, né? Quem são os agravantes? O mais famoso, porém, não é o pior. CO2, metano, ok? Vapor d'água, CFCs. Esses gases, então, pessoal, são agravantes, tá? O metano chega a ser 20 vezes pior que o CO2, mas é bom saber que água, apesar de não ser poluente, água na forma de vapor é um agravante do efeito estufa. Muita coisa, né? Legal. Muita coisa que você não lembrava, você está lembrando agora, tá? Então, importante você ver e rever essas aulas para que, né, essas informações vão fixando, sendo absorvidas, porque a nossa prova está chegando e você vai bem. E galera, tá? A inversão térmica é mais um efeito ambiental, tá? Mais um problema ambiental. O ar quente na superfície terrestre, então, tá? Ele se dá pelo aquecimento solar. Né? Então você sente o calor que está sentindo, por exemplo, hoje aí, em função do reflexo do calor da superfície terrestre. Agora, tá? Esse ar quente, como ele é menos denso, ele tem que subir. E assim o ar frio se obriga a descer. Uma corrente convectiva, e aí eu troco massas, né? Eu vou dissipar essa poluição acumulada. Mas e se isso não acontecer? Pessoal, se isso não acontecer, você vai ter um acúmulo de particulado na superfície terrestre, tá? Então a gente deveria ter uma troca de ar. Não vai acontecer, então um acúmulo de poluentes eu vou ter na superfície da Terra, né? Isso acontece, tá? Nas horas mais frias do dia, né? No final da madrugada, onde a Terra está várias horas, ok? Sem aquecimento solar, perfeito? Tá? E isso vai se agravando em períodos, por exemplo, também ali de seca, porque, né, o acúmulo de poluentes sem chuva ainda, tá? Agrava, ok, algumas consequências que são problemas respiratórios. Mas então, galera, eu não tenho a troca de massas de ar em função da superfície não ter, na verdade, não foi aquecida suficientemente, perfeito? Não ocorre a troca, acúmulo de poluentes. Muito bem. O efeito smog ele acaba acontecendo em função desse acúmulo, né? A gente vai ter ali o smog urbano, o smog fotoquímico, o smog industrial e nisso você vai ter produção de algumas substâncias, né? Por exemplo, a luz desencadeia reações, onde vou ter produção, por exemplo, de ozônio, que não é bem-vindo, lembra? Na troposfera, óxidos de nitrogênio e tudo isso, né, acaba afetando a população local, com certeza, né? Agora, uma coisa que eu quero abordar também em sabões detergentes, porque eles são úteis, porém são impactantes, é que vamos lá, sabão e detergente. Os dois pertencem a funções orgânicas diferentes. O sabão pertence à função sal de ácido carboxílico. O detergente pertence à função sal de ácido sulfônico. E aí você vai ter aqui uma molécula com parte polar, ok? A região polar, o grupo funcional, e a cadeia carbônica, a região apolar. Lembra quem tem a região polar e apolar ao mesmo tempo? Você vai ter essas duas regiões na cadeia, tá? São moléculas anfipáticas ou anfifílicas. Então isso acaba interagindo com a água e a gordura. Tanto sabão quanto detergente, estou falando dos dois, né? Os dois. Agora, galera, tá? O sabão, então, ele pertence a uma função orgânica e o detergente pertence a outra função orgânica, né? Você vê, um detergente ele pode ser biodegradável, ok? Ou não. O sabão sempre é, o sabão é sempre biodegradável. O detergente depende. Se a sua cadeia for normal, ele é biodegradável. Se ela for ramificada, ele não é. Tá? Ele não é. Então tudo depende do tipo da cadeia. Pegou? Todo sabão é biodegradável, detergente depende. Há pouco caiu no Enem aí sobre detergentes que persistem no ambiente. São aqueles não biodegradáveis.
Fechou? Olha só o quanto é impactante. Olha por que a gente aborda isso, né? Então você vai ter aqui colunas de espuma, e isso impede a entrada de luz, certo? Impede então ali a entrada de oxigênio, e toda a vida, todo o ecossistema, ele está ameaçadíssimo, tá? Uma última coisa que eu quero trocar aqui com você é sobre ainda, né, a química ambiental, mas agora a questão de solubilidade, temperatura, ok? Oxigênio. Repare só, quando a temperatura ela ajuda a solubilidade a aumentar, eu tenho uma dissolução do tipo endotérmica, perfeito? Aumentei a temperatura, dissolvi cada vez mais. Sais são assim, bases, né, são assim, açúcares também podem ser assim. A temperatura está aumentando a solubilidade. Até aí nada ambiental, né? Mas é um meio para um fim. Se eu diminuo a temperatura, eu dissolvo cada vez melhor. Aí é a solubilidade exotérmica, é a dissolução exotérmica. Tá vendo esse gráfico? Eu diminuo a solubilidade quando eu aumento a temperatura. Aí eu estou chegando no problema ambiental. Alguns sais são assim, mas o sal não é o meu foco, tá? Ácidos, todo e qualquer ácido é assim, né? Gases também são assim. Cheguei no ponto. Os gases, eles dependem de baixa temperatura para ficar solúveis, tá? Então a solubilidade gasosa, ela depende de baixa temperatura e alta pressão. Gás prefere pressão maior, ok, para ficar mais solúvel. Vamos resumir a história? Um gás, então, para ficar mais solúvel, ele quer baixa temperatura e alta pressão. Mas por que eu estou falando de temperatura e gás? Uma indústria, se ela joga, então, aqui água quente numa baía, num manancial, ela vai, então, ter um despejo de uma água que expulsa o oxigênio do local. Repare o efeito, o impacto. Isso é chamado de poluição térmica. É o despejo de água limpa, porém água quente, galera. Limpa, porém água quente. Então isso vai gerar, na verdade, um impacto gigantesco. Galera, então nós temos aí a química ambiental sendo muito focada, muito importante, tá? E uma coisa que também é muito frequente na prova do Enem é a questão de pilhas, porque a eletroquímica é muito cotidiana, tá? Vimos então combustíveis, renováveis, não renováveis, química ambiental, e agora vamos fechar com pilhas, certo? Pilhas. Aqui nós temos uma pilha que é a pilha de Daniel. França, mas ela é obsoleta. Tá? Galera, ela é obsoleta, mas do jeito que ela funciona, toda pilha funciona. Tá? Então, se eu descubro quem perde elétrons, por exemplo, o zinco está perdendo elétrons, é o meu emissor de elétrons, é o meu metal de sacrifício. Tá? Se o zinco perder elétrons, então ele está oxidando. Usa o OPA. Quem oxida perde elétron e o NOx aumenta, né? Olha o NOx indo de 0 para mais 2. O NOx aumenta, tá? O cobre, então, sofre o contrário, que é uma redução. Agora vem as consequências. Acompanha comigo, tá? A barra de zinco desgasta, a barra de cobre aumenta o tamanho. A solução de zinco, ela fica mais concentrada. A solução de cobre, mais diluída. Tudo consequência do zinco oxidar e o cobre reduzir. Taxado como polo, então, ali, negativo o emissor de elétrons e positivo o receptor. Assim toda a pilha funciona. Elétron sai do polo negativo e vem para o positivo, tá? Ânodo é esse polo que perde elétron e cátodo é o polo que ganha. E aí a gente cria um macete para você usar na prova do Enem e até em outra prova qualquer, tá? Descobriu quem perdeu o elétron? Macete dona. Descobriu quem ganhou o elétron? Macete porca. Tá, Francis, e se não vier um desenho tradicional como esse? Pode vir a reação global, tá? Pelo NOx, ó, zinco aumentou, cobre diminuiu. Eu tenho então, no caso ali, uma oxirredução acontecendo. Opa, o zinco oxidou, ok? E o cobre reduziu. Francis, eu não ganhei um desenho, eu não ganhei uma reação global. Calma que tem saída. Se você ganhar a notação científica da pilha, quem está à esquerda oxida, quem está à direita reduz obrigatoriamente. Tá, mas a pilha gera uma tensão. Como é que eu calculo a tensão? Eu te explico, tá? É só você fazer o potencial maior menos o potencial menor. Você vai ganhar dois potenciais. O Enem não vai complicar, ele vai dar dois potenciais de redução ou de oxidação. Por exemplo, o da prata é 0,8, né? O do alumínio é menos 1,6. 0,8 e menos 1,6. Você faz 0,8 menos 1,6. A DDP, a força eletromotriz, ela dá 2,4. Minha pilha gera, olha que fácil, 2,4 volts. Ah, França, mas eles falaram que vão ligar 10 pilhas em série. É um problema? Não é. Você faz então ali o quê? 2,4 vezes 10. Ela gera 24 volts. Um peixe elétrico vai cair na prova de biologia, por exemplo, né? Ciência da natureza, claro, né? Mas na parte mais biológica. Pessoal, um peixe elétrico, ele tem pilhas ligadas em série. Cada uma gera 0,14 volts. Ah, é fraquinho? É, mas ele chega a ter 15 mil. Então ele chega a distribuir 1.500 volts. O que é isso? Ligação em série na biologia, tá?
Que bom, né? A nota máxima, ele compreende todo esse conjunto aí. Está preparado aqui de modo completo, meu filho. Olha só. E se então, por exemplo, eu quero fazer a recarga da minha pilha? Eu aplico sempre uma voltagem maior do que aquilo que ela gerava. Perfeito? Bom, galera, então você vai ver e rever essa aula super completa, ok? A gente fez aqui então um condensado para você ir lá e destruir na prova do Enem. Né? Faltam poucos dias, ok? Então agora tenha calma, segue os conselhos que a galera do Nota Máxima te deu, que a prova vai dar super certo, ok? Você vai sair de lá feliz da vida, ok? E aí vai comemorar junto com a gente. A gente tá aí pra isso. Um abraço, boa prova, tchau, tchau do Francis.